Salve, salve galera! A Copa do Mundo está chegando, batendo a porta e hoje o Sports Machine vai tratar sobre um país que tem total relação direta com a escolha do Catar como sede, não, mas eventos subsequentes à escolha do Catar como sede. Sérgio Patrick, seja bem-vindo, tudo bem? Fala, Eric, tudo bem? Um abraço para todo mundo que acompanha o Sports Machine, uma honra mais uma vez estar por aqui. Pois é, acho que nunca um evento de escolha de sedes de Copa do Mundo foi reproduzido tantas vezes, né, anos depois, quanto esse de Rússia 2018, Catar 2022, né? Porque aquele foi um momento, um ápice de um esquema de corrupção. Estavam ali na arquibancada, na plateia, não era uma futebol, eu já estou pensando em arquibancada. Era uma arquibancada, né? VIP, VIP. Príncipe William pela candidatura britânica, o Bill Clinton pela candidatura americana, e todo mundo ficou pelo caminho, porque o dinheiro da Rússia e do Catar falaram mais alto. O dinheiro paralelo, né? Vamos sempre lembrar isso, né? Exatamente. Interessante é que para a Copa da Rússia, essa questão acho que não foi tão forte, e pelo menos olhando aqui da perspectiva dos Estados Unidos, né? Acho que a gente tem uma discussão muito maior aqui hoje com relação aos problemas de se ter um evento como esse, até porque, obviamente, a Rússia era um país já muito estruturado, muito grande e tal. Já tinha recebido Jogos Olímpicos de Inverno, enfim, tava numa rota de receber grandes eventos esportivos já fazia um tempo, vamos dizer assim, protagonista na Europa de certa forma, que depois também agora o Putin tá sendo protagonista por outras formas não tão boas, mas e até havia uma tranquilidade, entre aspas, acho que quem teria que ficar bravo ali, piss off com a candidatura vencedora da Rússia era a Inglaterra. Até lembrava um pouquinho antes de começar a gravar aqui, Patrick, o Guilherme Costa, grande Guilherme Costa, que trabalhou com a gente na Máquina do Esporte, ele havia invadido a reunião do Comitê Executivo da FIFA lá na África do Sul em 2010. E o Gui pegou todos os prospectos de todas as candidaturas à Copa de 2018 e 2022. E a gente fez uma análise minuciosa ali no quarto do hotel lá na África do Sul, em Joanesburgo, e eu e ele chegamos à conclusão assim, as candidaturas tecnicamente melhores eram as da Inglaterra para 2018 e do Japão para 2022. Olha só. Era o que a gente olhou e falou, cara, tecnicamente não tem o que discutir essas duas. E eu brinquei, eu não me esqueço, eu tava andando de carro com ele pela África do Sul e eu brinquei com ele e falei assim, só que do jeito que é o Comitê Executivo da FIFA, vão ser eleitas Rússia e Catar. E o Catar era meio carta fora do baralho. E eu tive essa sensação olhando o quanto ainda era um canteiro de obras a África do Sul durante a Copa, né? E aí eu fui passando o histórico ali, depois da Alemanha, era África do Sul, Brasil. Eu falei, países que você tem que construir. E aí você sabe que na construção, né, é onde você tem vários escritórios de arquitetura para serem contratados, você tem vários serviços que precisam ser feitos, você tem várias coisas que demandam... enormes, né? Tem grandes contratos. Você ia radicalmente contra o título do prospecto da Inglaterra, que era We Are Ready. Nós estamos prontos. É só trazer. Sem a FIFA tinha acabado de passar por uma Copa, a de 2006 na Alemanha, né, que realmente ela pouco fez e em termos de esquema para ganhar dinheiro ou a possibilidade de você pressionar, ganhar dinheiro por fora, né? Ou você pressionar o governo e conseguir coisas, era muito mais difícil do que foram África do Sul, Brasil, Rússia e agora o Catar, né? Então, foi uma coisa deliberada, hoje já fica bem claro, né, por parte da FIFA. E a minha impressão é que a diferença foi realmente que a Inglaterra, que perdeu 2018, chiou um pouquinho na hora, depois as coisas... se acertaram. A Inglaterra, a preocupação dela não fazia diferença a Copa ir para lá. Entre aspas, para o futebol inglês, para o negócio. O dela está muito mais movimentado hoje pela Liga, né? A Premier League já se é autossustentável ali dentro. Exatamente. Austrália e Japão, que eram candidatas a 2022, também não vi, pelo menos a partir aqui dos Estados Unidos, uma gritaria tão forte. E aqui nos Estados Unidos, sim, é que houve uma reação maior, né? Tá até na minha coluna desse mês, na Máquina do Esporte, porque os americanos tinham certeza que iam ganhar essa Copa. O governo investiu bastante dinheiro, né? 50 milhões de dólares, não foi isso? Exatamente. Só na candidatura. Por pouco, Joe Biden
Eu vou só avisar minha mulher que o café tá pronto. Tá pronto o café, viu, amor? The coffee's ready, darling. Claro. Ok. Eu acordo cedo, faço o café, Então, dou café pras crianças. você está 2 horas para trás, hoje agora 8h30 da manhã, aí em Miami. Hoje o nosso momento família foi um pouco mais cedo, né? Foi um pouco mais cedo, mas tudo bem. Então você tinha, na delegação americana, o ex-presidente Bill Clinton, o ator Morgan Freeman, você tinha o Eric Holder, que era o procurador-geral da administração Obama na época, que foi no lugar do Joe Biden, que é o atual presidente, era o vice na época, e era para ter ido. Só não foi para a Suíça, porque teve um funeral para representar o governo, e aí, obviamente, que funeral não dá para prever, e ele acabou saindo dessa viagem, mas esse era o nível de apoio do governo americano, né? Enfim, o que os Estados Unidos queriam mostrar de força nessa candidatura. Quando ela não veio e a coisa ficou escancarada, e isso conta, inclusive, um assessor de imprensa, porta-voz do Departamento de Justiça, que viajou com o procurador-geral Eric Holder, o nome dele é Matt Miller, e ele conta no podcast World Corrupt, que é uma parceria entre o Pod Save the World, que é sobre política internacional, e o Men in Blazers, que é sobre futebol. Foi muito legal a parceria falando sobre a Copa no Catar. Ele disse que a galera ficava no bar do hotel, e aí, um a um, eles eram chamados, os membros do Comitê Executivo da FIFA, para suítes das candidaturas. E ali, ninguém via o que rolava. Ele viu pelo lado americano. O que rolava do lado americano, segundo ele, era só uma conversa e tentativa de convencimento. E no lado da Rússia e do Catar eram envelopes de grana, né? E aí a coisa começou a ficar muito clara para eles de que tinha algo mais, algo além do que só o valor da candidatura e do projeto. O Catar foi anunciado, os Estados Unidos começaram a investigar, e por causa de uma lei que veio logo depois do 11 de setembro, dos atentados de 2001, os Estados Unidos conseguiram pegar vários membros. Na verdade, começaram devagarzinho e conseguiram delações, inclusive de um empresário brasileiro, né, o J. Ávila, que participou de alguns dos esquemas que envolviam... não era a FIFA, não, né? Envolvia o futebol exatamente. Geral. Tinha uma agência, né? Mas esse esquema usava essas agências para devolver o dinheiro para esses executivos da FIFA. E aí, com a delação, a tal da delação que depois ganhou muita força no Brasil, a delação premiada, que nos Estados Unidos ela é muito comum, né? Ele acabou, ele e alguns outros membros do esquema acabaram desmantelando tudo. O governo americano fez uma operação em conjunto com a Suíça, até cobri isso como repórter, e a partir de 2015 a casa começou a cair para grande parte do comitê executivo da FIFA, culminando meses depois com a saída do Sepp Blatter do comando da FIFA. Então essa foi a chacoalhada que a Copa do Catar deu realmente e passou muito aqui pelos Estados Unidos. Agora fica a dúvida, né? Depois de tudo isso e de tudo que a gente viu nas construções, porque sabe-se que, infelizmente, muita gente perdeu a vida, as condições de trabalho... Tem relatórios da Anistia Internacional, acho que dão conta de quase 4.000 trabalhadores morreram na construção de estádios. Nesse podcast, eles falam em 6.500. Os números não são, infelizmente, precisos, porque o governo do Catar não faz questão nenhuma de precisar, né? Então aí fica essa dúvida. Se você fica indignado como torcedor, mas a Copa do Mundo é tão importante na tua vida e você não tem nada a ver com a escolha do Catar para a Copa do Mundo, o que fazer, né, Eric? Não é uma coisa fácil. Essa é uma coisa complicada. Esse é o típico negócio que os dirigentes às vezes se escudam, né? Eles usam de escudo de falar, isso aqui é uma entidade privada, a FIFA faz o que ela quiser, mas ela trata de um bem público, que é o futebol, né? Que envolve bilhões de torcedores pelo mundo. Então a gente tem uma situação bem complicada, né? É uma coisa que a gente vê e fala assim, o que a gente vai fazer, né? E como torcedor a gente fica indignado, vamos boicotar a Copa? Então, é muito difícil, né? E, assim, pensa nos jogadores também. Aquele momento único na carreira, infelizmente a gente está vendo alguns até perdendo esse momento por causa de lesões, competições muito próximas à Copa, uma Copa que trocou todo o calendário do futebol mundial, né? Não fazia nenhum sentido com o calor no Catar, na época em que a Copa do Mundo normalmente não fazia sentido. Mas segundo o Blatter, o problema é que o lugar era pequeno.
Ele deu essa declaração essa semana. Ele foi um erro porque o Catar é um país pequeno. Tinha cidade que não existia, né? Obviamente que isso pode ser chamado de um ponto positivo, porque levou uma estrutura que o país não tinha, ou catalisou alguns investimentos em estrutura que poderiam ser feitos em 40 anos e acabaram sendo feitos num prazo muito menor. Tal. Todos esses podem ser argumentos a favor do evento. Agora, que tem muitos problemas, isso também está bem claro, né? E aí fica essa dúvida. A Dinamarca fez a ação das camisetas, que eu achei muito legal, com a Hummel, né? Que é... Tirar tudo. Fica tudo no mesmo tom, né? Vermelha, branca e até uma preta. E uma campanha que é abertamente, né, feita para mostrar um descontentamento com relação ao tratamento de trabalhadores no Catar, né? Nós não queremos aparecer numa Copa que custou tantas vidas, uma coisa assim. Não queremos ser visíveis, né? Jogadores da Austrália também fizeram um grande protesto, um vídeo bem impactante, e mencionando também a parte da intolerância com relação às comunidades LGBTQIA+. LGBTQIA+. O inglês às vezes entorta meus cérebros, você sabe, né? Sérgio obrigado. Patrick, Mr. Patrick. Agora, tem uma coisa, a FIFA, a Dinamarca anunciou que ontem a FIFA proibiu a Dinamarca de usar a camisa escrita, deixa eu ver aqui o termo certo, direitos humanos para todos, tá? Porque, obviamente... Porque a política não pode interferir no futebol, segundo a FIFA, claro. Como se direitos humanos fossem política. E, para surpresa de 0 pessoas, né? Que a FIFA... Não, isso é que eu acho mais engraçado. Que, não, a partir de agora a gente não vai mais deixar isso acontecer e tal, mas está todo mundo lá levando toda a ideia dessa Copa como se nada tivesse acontecido, pelo menos na cúpula da FIFA. Essa é a impressão que passa. E que é muito louco, porque ia ser a chance do Gianni Infantino de mostrar uma nova FIFA e jogou já, literalmente, ele jogou pela privada. Agora, o Patrick, eu te faço a seguinte pergunta que quarta-feira passada eu fiz com o Ricardo Forte, numa live que a gente falou sobre marketing de emboscada, era o começo dela, mas a gente desandou para vários assuntos relacionados à Copa. Para você, o Ricardo Forte botou uma opinião ali que eu não tinha parado para pensar e eu achei ela interessante. Ele falou assim, olha, eu acho que a Copa do Mundo traz um benefício para o Catar, que é apresentar um mundo ocidentalizado, vamos dizer assim, mas apresentar um mundo onde, teoricamente, existem os gays e eles podem existir, em que existe a mulher e ela deve ser valorizada e respeitada, em que os direitos humanos são valorizados e respeitados, enfim... E assim, eu não tinha parado para pensar sob esse ponto de vista. Realmente, a Copa, ela também expõe o Catar para o mundo, mas ao mesmo tempo ela expõe o mundo para o povo do Catar, que pode às vezes acabar numa insurreição, né? Ou pelo menos em transformações para o povo local, né? Sim, infelizmente alguns países são tão fechados que um movimento desses, ou ele demora muito ou ele é quase inviável. Mas você tem realmente o mundo olhando. Eu me lembro na China, em 2008, quando a gente estava na preparação para a Olimpíada e depois indo lá para Pequim, uma das coisas que chamaram a atenção, a poluição, que era um negócio, eles fecharam fábricas, impediram vários carros de circular e tudo mais, e assim, a cidade era marrom, um negócio... Então, Eles criaram chuva. Eu lembro que eu fiz essa matéria. A gente estava no Esportes na época, eu fiz essa matéria. Foi criada chuva artificialmente pela China para tentar diminuir a poluição, né? Sim, tudo que mesmo com tudo que eles fizeram, era um negócio terrível. Então a gente teve ali milhares de pessoas no mundo tiveram a oportunidade de ver e contar que realmente era um drama. Eu lembro de tirar foto e postar no meu blog na época. Não super moderno. Instagram. Não existia o Instagram, só isso. Acho que não, não era só no Facebook e no Twitter. É impressionante. Eu me lembro de postar e falar de como eu estava impressionado. Outra coisa, você tem lá um povo no oeste da China, uigures, e eles alegam que há anos são vítimas, né, de opressão muito forte do governo chinês. Eu confesso que eu pouco ou quase nada tinha ouvido falar antes
ouvi falar muito durante a Olimpíada e depois um pouquinho, mas aí a coisa né, acho que sumiu do noticiário internacional. Mas você tem oportunidades realmente para discutir um pouco mais alguns problemas desses países. Acho que o Catar está passando por isso agora. Discutiu direitos humanos, direitos dos trabalhadores no Catar. Como nos últimos 8 anos, vamos dizer assim. Exatamente. Você tem um problema de consciência, de visão de mundo, o que quer que você queira chamar, né, desses dirigentes da FIFA que acharam que era a coisa mais normal do mundo receber dinheiro para voltar para o Catar e colocar a Copa do Mundo num país que não tinha a menor estrutura e que tinha esses outros problemas. E sem pensar na própria imagem da FIFA no meio dessa história. Exatamente. No mínimo. Acharam que não tinha nada demais. Acho que eles têm uma impressão de que são blindados mesmo, né? De que o produto deles é blindado pela paixão, pela história. Eu acho que eles tinham. Eu acho que a prisão dos dirigentes lá em 2015 fez com que eles pensassem 2 vezes em aceitar qualquer coisa. Vamos ver agora como é que vai ser a reação. Me parece que existe muita insatisfação, mas para o produto em si, né, a gente não deve ter grandes problemas, vamos imaginar, em termos de audiência global, né? Eu confesso para você, eu vou assistir aos jogos. Claro. Eu tenho... eu não tenho uma coisa completamente concluída, assim, com relação ao que é melhor fazer. Você tem alguns movimentos, tem capitães que vão usar a abraçadeira com arco-íris, para fazer a referência à intolerância no Catar. Você tem um movimento que chama Pay Up FIFA, que esse é muito interessante, que é uma pressão para que a FIFA pague aproximadamente $500 milhão em indenizações para as famílias, ou seja, se responsabilize por esses trabalhadores. Pelo mal que ela causou, né? Exatamente, que ou perderam a vida ou tiveram alguma sequela permanente, porque não basta ela simplesmente dizer eu não tenho nada a ver com isso, né? Quem tá construindo é o país. Não, é o produto que é seu e você que escolheu fazer lá. Se chama escolha, né? Ela não foi obrigada, ela não foi forçada a fazer a Copa do Mundo lá. Então, acho que algumas coisas ela tem que realmente arcar com as consequências e, como você disse, aproveitar até a oportunidade para mostrar que ela está fazendo as coisas de forma diferente. Mas aí, eu fico esperando o seguinte, vem aí a escolha para a Copa do Mundo de 2030, e a Arábia Saudita está doida para levar pelo menos um pedação da Copa do Mundo de 2030 para lá. Se isso acontecer, vai ficar bem claro que a FIFA não está nem um pouco preocupada com toda essa comoção da Copa do Mundo do Catar. E esse é cenas dos próximos capítulos. Lembrando que a Arábia já teve a questão com o Newcastle, a compra do Newcastle, que tem levando Copa da Espanha, Copa da Itália para ser jogada na Arábia Saudita. Tem uma discussão muito grande em relação a isso, porque é algo... Tem o golfe agora, né? A LIV, né? Que é a Liga de Golfe, tentando levar com muito dinheiro, mas muito, assim, coloca ênfase no muito, alguns dos melhores golfistas do mundo para jogar a sua liga e para transformar a Arábia Saudita num destino de golfistas, né? Num lugar para você jogar nos melhores campos do mundo e tal. É a velha história do sports washing, né? Que é o termo que veio, que é o esporte sendo usado para limpar a imagem. O Catar, lembrando que junto com a candidatura de Copa veio a compra do PSG, né? E todo um projeto também do Catar de usar o Paris Saint-Germain como uma bandeira ali para se mostrar um país mais moderno, mais ágil, mais isso, mais aquilo, no fim das contas. E também para inserir o Catar na geopolítica da bola. Exato. E eles querem também se tornar um destino turístico. Então você tem, eu até contei aqui no Sports Machine nas últimas semanas, vi propaganda intervalo da Premier League aqui nos Estados Unidos, viagem para o Catar e tal. O Tom Brady, astro da NFL, fez uma viagem que obviamente foi nada espontânea para o Catar com a família dele. Amor, para onde vamos? Na época ainda era amor, né? Vamos pro Catar, pronto. É bem possível que a Gisele Bündchen e o Tom Brady decidam o Catar como um destino mágico. E aí postou, pra família. Só que as minhas férias incríveis, vocês têm que vir para cá também. Então dá para ver, né? De novo, é até engraçado porque é meio trágico e meio engraçado, né? Engraçado porque eles tentam fazer um negócio espontâneo que é claramente forçado, né? Claramente dinheiro tentando levar as pessoas, atrair as pessoas. E trágico porque, infelizmente, né, quando você acha que só o dinheiro vai resolver tudo, né, e vai esconder os seus problemas, é uma visão muito curta. Agora, se a gente já concluiu o papo Copa do Catar, eu queria só fazer uma
um rápido gancho com outro tema da semana. Sim. Que é também como usar o esporte, né, como plataforma para você... Você usa todos os valores do esporte, usa todos os benefícios de exposição do esporte para levar a tua marca à frente. E o esporte precisa olhar também, assim como a gente está dizendo que a FIFA deveria ter olhado, o esporte precisa olhar também com quem ele está... Com quem ele está se metendo. Se metendo, né? E eu ontem fui a um jogo do Miami Heat aqui em Miami. Você se lembra o nome da arena aqui de Miami, não? FTX Arena, não é isso? Pois é. FTX, que é uma empresa de cripto que está... derretendo, exatamente. Né? Eles falam crumbling aqui, que é um esmigalhando, mas acho que o derretendo é melhor em português. Estão tentando achar 8 bilhões de dólares. Me parece que não é muito fácil procurar nas gavetas, assim, no bolso tá das sem, pessoas. Tá sem. Não tem 8 bi aqui, não. O valor... É dólar, né? Dólar, né? Não, eu tenho de reais se servir. Então, olha só, hein? Interessados, liguem aí pro Eric para investimentos. Enfim, lógico que problemas podem acontecer com qualquer empresa, né? Com qualquer setor. Mas a velocidade, isso também eu coloquei numa coluna, deixa eu ver que mês que foi aqui, em fevereiro. A velocidade do esporte para abraçar esse novo dinheiro é muito grande, né? Então, o cripto, assim que o dinheiro começou a inflar o cripto, ele foi para cima do esporte para fazer parcerias. Cara, e muitas estrelas do esporte, muitos times da Premier League, da La Liga na Espanha, aqui da NBA, você vê aí o Miami Heat tem o nome da sua arena, né? Naming rights da sua arena, que por muitos anos foi American Airlines, hoje é FTX. Eles abraçaram esse dinheiro. E esse não é o primeiro caso, hein? Não. De cripto derretendo e os contratos não sendo cumpridos e tal, e as marcas saindo da visibilidade. E agora a gente deve ter uma segunda leva muito forte, né? E aí só me leva à reflexão para o seguinte, né? E não que todo o setor esteja contaminado, de novo, os clubes, as entidades, né, como franquias e ligas, têm a responsabilidade de fazer também a sua lição de casa e saber com quem, como você disse, com quem eles estão se metendo. A gente tem uma outra onda de dinheiro aí que é das apostas. Sim. Né? No futebol brasileiro isso é bem claro. Então, assim, nem todo mundo tem problema, mas nem todo mundo é 100%. Então não adianta abraçar qualquer cheque, né, e achar que não vai ter consequência. Esse eu acho que é o ponto crucial da história, né? Não é porque chegou uma proposta bilionária ali de patrocínio que você tem que aceitar de qualquer jeito, né? Sempre eu falo, por que uma marca nova vai querer se associar a uma outra centenária, né? E é óbvio que ela está fazendo isso para ganhar reputação, para ganhar respeito, para ganhar credibilidade, para que, principalmente no mercado de criptomoeda, você passe a usar a criptomoeda, você passe a investir em criptomoeda. O esporte é ótimo para o mercado de cripto, porque ele dá respaldo e credibilidade, ele ataca direto na paixão da pessoa. Lembrando, a FIFA a gente falou de Copa, a FIFA tem o patrocínio da Crypto.com, a princípio está mantido, sem problemas. São Paulo aqui tem Bitso, a Binance está no Campeonato Paulista, tem muito... do Sócios.com tem boa parte do mercado aqui, né? Junto com o mercado Bitcoin, algumas coisas. Enfim, tem bastante gente hoje ainda. É que no esporte brasileiro o mercado de apostas está ainda à frente do de cripto. Mas já começa a ter alguns sinais ali de que acreditar e confiar plenamente nesse dinheiro de cripto ainda é muito difícil. Então a gente está tendo um reajuste do mercado de criptomoeda e isso faz com que aqueles patrocínios que pareciam magníficos se tornem grandes pesadelos, né? E a Arena FTX é o exemplo, acho que, crucial dessa história agora. Tá acontecendo enquanto a gente fala, né? É bem provável que reuniões estejam rolando em Nova York, na sede da NBA, aqui em Miami, na sede do Miami Heat, para tentar entender o que é que vai acontecer. O futebol europeu já perdeu esse patrocínio de criptomoeda. A Inter de Milão tirou quem era o patrocinador, não lembro agora quem era o patrocinador master dela. Vários times já romperam os contratos por falta de pagamento. É aquilo, no mercado americano, eu acho que essas empresas seguram ao máximo. É o último que ela vai tirar. Mas a chance de que esses contratos não sejam cumpridos é muito grande. Claro, você imagina
para uma franquia como o Miami Heat, naming rights da arena é uma boa parte da grana que entra, né? Se você tem algum problema com esse dinheiro, até você encontrar um outro parceiro, eu não acho que isso vai ser um problema para o Miami Heat. Mas encontra. No valor que teoricamente ia ser pago, não encontra. Tem essa diferença também e tem um tempo, né? Isso pode gerar um buraco. Então, assim, são riscos que você corre, fora a imagem, né? Sem contar a imagem, que é o que a gente está falando. Que cuidado você tem, e a gente sabe que essas ligas americanas têm um cuidado com a sua marca, né? A partir daí, o que é que você vai fazer para evitar problemas, né? Que podem vir desses parceiros, né? Que podem ser muito graves, não só problemas que qualquer empresa e qualquer setor pode ter, né? Oscilações normais, mas simplesmente o derretimento e deixar de existir, uma empresa deixar de existir em poucos meses, poucos anos, né? Isso é uma realidade. Tudo bem que é difícil também, porque essas empresas são novas, né, Eric? Então você precisa criar maneiras de conseguir fazer a sua lição de casa, né? O que é interessante a gente observar, Patrick, é o seguinte: quando o Staples Center, que é em Los Angeles, deixou de ser Staples Center para se tornar Crypto.com, né? Houve uma chiadeira nos Estados Unidos, é muito engraçado, né? Como o esporte ele é também tradicionalista, né? O Staples Center nada mais é do que se fosse, sei lá, a Calunga Store, aqui, Calunga Arena. Exatamente. Né? É a Calunga. É uma empresa de departamento, ponto, né? Uhum. O torcedor ficou bravo que ela deixou de dar o nome para a arena dele. É muito engraçado, né? Como já chegou num outro nível no mercado americano. Só que eu acho que tem também um pouco disso. É o choque da nova economia, do novo entrante com a tradição, né? Mais ou menos. E claro. Isso... Só que ao ter o mercado de cripto derretendo, e se essas empresas saírem rapidamente, o esporte, que já é tradicionalista por natureza, vai reforçar a sua característica tradicional e vai ficar cada vez mais difícil para essas empresas novas tentarem surfar essa onda do esporte para se expor. Vão ter que fazer um trabalho dobrado para poder garantir a sua solidez, né? Ou o que muitas acabaram fazendo, né? Que é pagar muito mais para meio que comprar esse compromisso. Né? Falar, eu sei, se fosse uma outra empresa de um outro setor, você compraria seria metade 20. Do valor, né? Então tá aqui, ó, eu te pago 40. E aí... Aí você aceita. Os executivos fazem o cálculo do risco e falam, eu vou aceitar esse risco porque eu tô pegando muito dinheiro aqui, né? Sérgio Patrick, nosso Sports Machine fará uma pausa durante a Copa do Mundo, certo? Você estará conosco... A gente vai estar ocupado, eu acho, né? Exatamente. Mas você estará conosco nas lives, depois você vai receber o seu e-mail com as suas convocações de vez em quando, para a gente poder conversar, poder falar sobre a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Ou melhor, a Copa do Mundo do Catar no mercado americano. Patricão, voltamos em edições extraordinárias. O Sports Machine faz essa pausa na Copa do Mundo, voltamos em dezembro. Até porque em 40 dias a gente vai falar da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Bastante. Que vai ser a próxima, depois do Catar, né? Também no México e no Canadá, mas prioritariamente, majoritariamente, aqui nos Estados Unidos. Sempre uma honra, vamos falar muito de Copa do Mundo, aproveitar esse momento incrível, né? Que é ter o Mundial de Futebol sendo jogado, lembrando sempre dos problemas que vieram com esse do Catar. Grande abraço, Eric, abraço a todos. Tchau. Valeu, tchau.